Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a NFCE, ou Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica. Também é conhecida como Cupom Fiscal Eletrônico. Como o nome já sugere, ele é um documento fiscal eletrônico que é destinado a transações comerciais onde há a presença do consumidor. Quando você vai pessoalmente, fisicamente numa loja fazer uma compra, quando você consome num restaurante, numa lanchonete, nesses casos a NFCE é que se aplica. A NFCE e a NFE são muito parecidas, inclusive a estrutura do XML ela é praticamente a mesma, porém, no caso da NFCE, que é o modelo 65, ele é um pouco mais simples, porque a transação comercial ela é um pouco mais simples. Ela aceita, por exemplo, que seja emitido um documento sem informações do destinatário, do comprador, ou somente com o CPF do comprador. Na NFE é diferente, você tem que discriminar o comprador com todos os dados de cadastro dele. Outra diferença importante entre a NFE e a NFCE é que a NFCE ela é emitida de maneira síncrona. Então, na NFE, você manda o documento para a Cefaz, aguarda alguns minutos, a Cefaz autoriza e depois você tem que consultar esse documento para ver se ele já está autorizado, se ele foi negado ou se algo aconteceu com ele. Na NFCE não, na mesma chamada que você coloca para a Receita, você já recebe a resposta com a nota autorizada, ou denegada, ou qualquer outra situação que pode acontecer. Isso tem sentido porque, como o consumidor vai estar na presença lá no momento da compra, essa tem que ser uma transação muito rápida para que não tenha longas esperas ali no caixa dos estabelecimentos. E uma última diferença importante é o espelho, né? A DANF ou DANF-CE, que a gente chama, né? O documento auxiliar da nota fiscal ao consumidor eletrônico. Ele é um documento mais simples, que pode ser impresso naquelas impressoras térmicas, justamente porque o consumidor está ali e tem que ser uma impressão rápida e fácil de carregar. A NFE, para transações mais complexas, normalmente a impressão é naquele papel maior. É importante observar que, ainda comparando a NFE com a NFCE, a NFE ela tem um padrão único e praticamente a mesma burocracia no Brasil todo, em qualquer estado. Na NFCE é um pouco diferente, a gente tem 2 estados que têm algumas peculiaridades, São Paulo e Ceará. São Paulo, além da emissão online do documento, que é a NFCE, eles possuem aquele hardware, que é uma caixinha, que é o SAT. Então, se você emitir a NFCE, se no momento de emitir a NFCE, o Cefaz está fora do ar ou o estabelecimento está sem internet, por exemplo, você pode usar esse equipamento para emitir os documentos fiscais. E esse próprio equipamento sincroniza depois com a Receita. Até pouco tempo atrás era obrigatório ter esse equipamento, que muitas empresas faziam, compravam o equipamento para liberar o uso da NFCE e deixava o equipamento na gaveta. Alguns meses atrás a Receita de São Paulo tirou essa obrigatoriedade, o equipamento ainda existe, ainda pode ser utilizado, mas não é mais obrigatório. Então as empresas podem optar entre usar a NFCE online ou usar esse equipamento que é offline ligado direto no computador do estabelecimento. E o segundo estado que possui uma peculiaridade é o estado do Ceará. E aí esse é obrigatório que se use o SAT do Ceará. Então nenhum contribuinte vai conseguir emitir cupom fiscal se não tiver esse hardware ligado no equipamento, no caixa da loja. Aqui na Focus a gente tem integração com todos os estados, inclusive com São Paulo e Ceará, e inclusive com esses equipamentos SAT que são obrigatórios, né? Nesses casos, a gente tem um aplicativo offline em que o sistema do nosso cliente se comunica com esse aplicativo e conforme a configuração, ou se está sem internet, ou se aconteceu algo na conexão com a Receita, o próprio aplicativo ele decide enviar a NFC online ou comunicar com o hardware local. Do ponto de vista do desenvolvedor, é uma comunicação única em qualquer estado do país, inclusive São Paulo e Ceará. Se você tem a necessidade de emitir NFC pelo seu software, eu recomendo que você conheça a nossa API, faça um teste grátis por 30 dias
porque como a gente trabalha com bastante escala, nós temos alguns mecanismos, alguns processos já implementados, né? Por exemplo, a NFCE, se a receita está fora do ar, você pode fazer um processo chamado emissão em contingência offline. Mas isso muda o XML, muda a forma de comunicar e cria uma pendência de efetivação posterior, quando a receita voltar. Para quem usa a nossa API não precisa se preocupar com nada. A nossa API já faz essa virada de chave para emissão em contingência offline e quando a receita voltar, de maneira transparente, ela já efetiva essa nota fiscal na receita. Então, esse é um dos diversos processos que a gente faz aqui por trás dos panos para que a integração seja o mais transparente, o mais tranquila possível para os seus desenvolvedores.